E nesta tarde nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Efésios, capítulo 2. A palavra do Senhor aqui em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o texto inteiro, mas é uma meditação bem rápida para que os irmãos em casa possam meditar, possam aprender e aprender a confiar e esperar no Senhor. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus por esta palavra. Nós aprendemos com essa palavra na tarde de hoje que desde a queda de Adão no Éden, nós nos tornamos pecadores, filhos da ira, filhos da desobediência. Não há um ser que nasça nesse mundo que já nasça alcançado, não é, pela salvação em Cristo Jesus, a não ser que ele reconheça a graça de Deus, que ele seja impactado pela graça de Deus. Todos somos pecadores, porque um pecou e todos foram destituídos da graça de Deus. Mas com o amor que Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho, o qual conhecemos, Cristo Jesus. E por conta desse amor, pela vinda de Cristo ao mundo, nós podemos conhecer a graça de Deus, a graça abundante, a graça salvadora, aquela que nos redimiu, aquela que aboliu os nossos pecados, porque na cruz Cristo levou os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas transgressões. E por conta disso somos salvos. Aquele que crê que Cristo morreu pelos seus pecados e entrega a Ele a sua vida, o seu coração, este de fato conheceu a graça de Deus e a salvação através de Cristo Jesus. Como fala aqui, estes não mais anda, não é, fazendo a vontade da carne nem dos seus pensamentos, porque a nossa humanidade é falha, é pecadora, ela não serve para nada. Sem Cristo somos mais que miseráveis neste mundo. Nada de nós pode se aproveitar se não for a presença de Cristo nas nossas vidas. Então, como Deus nos amou muito e a sua misericórdia é imensa, Ele nos alcançou pela graça. Não é dom nosso, é de Deus, é pela fé que somos salvos, a fé em Cristo Jesus. Não há nada que possamos fazer para alcançar a salvação. A salvação é dada gratuitamente por Deus a toda a humanidade, toda. Não há a quem Deus dá a salvação e a outro não. Toda a humanidade pode ser, pode ser alcançada pela salvação que é em Cristo Jesus, se permitir conhecer a graça de Deus. E aí, os últimos versículos para a gente encerrar a nossa meditação nessa tarde diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feituras de Deus. Toda a humanidade foi feita por Deus, criado para as boas obras em Cristo Jesus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, porque antes, pela natureza que herdamos de Adão, jamais andaríamos
praticando boas obras. Jamais estaríamos andando conforme a vontade de Deus. Mas em Cristo Jesus fomos criados para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não é? Deus, ele jamais iria querer para um filho dele que continuasse andando como antes, na natureza humana, herdada de Adão, pecaminosa, carnal, traiçoeira, mas ele nos criou em Cristo, com essa nova oportunidade, semos nós nova criatura, para que pudéssemos praticar as boas obras, a justiça de Deus, e para que a gente ande nos caminhos que ele preparou, que é justamente o caminho da remissão dos pecados, o caminho da redenção, o caminho da cruz, o caminho do negue-se a si mesmo, o caminho de volta para casa, que é o caminho que nos levará a Deus, ao Deus Todo-Poderoso que está no céu, que nos salvará de tudo isso que a gente vive aqui nos dias de hoje. E essa é a meditação que eu tenho para você nessa tarde, que você possa abrir o seu coração para Deus, que você possa conhecer a graça salvadora de Deus e se deleitar, se derramar nela de uma forma completamente diferente daquilo que muitas religiões têm pregado, porque a salvação de Deus em Cristo Jesus não tem nenhuma ligação com religião. É Cristo, é a palavra de Deus, é ela que nos traz redenção, é Ele que nos leva até a cruz, é Ele que nos mostra o caminho de volta para casa, e que nós possamos nos agarrar a isso. E que você tenha uma boa tarde, em nome de Jesus.